Isaías 53 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Ele diz o seguinte: todos já acharam? Sim? Vamos à leitura. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E o versículo 10: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém? Esse texto, meus irmãos, vai nos ajudar inicialmente e depois também a tratar um pouco sobre o tema expiação. Então, hoje, quero trabalhar aqui de forma bem objetiva com vocês a respeito da expiação em três aspectos: a causa da expiação, a necessidade da expiação e a natureza da expiação. E eu espero muito, minha oração é essa, que a gente saia daqui compreendendo bem exatamente o que Isaías 53 nos traz. Ele morreu por nós e foi da vontade do Pai que assim acontecesse. Primeiramente, então, um conceito. A gente precisa saber o que é expiação. Qual o conceito de expiação que a gente vai ter? Então, é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Bem simples, bem claro, a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Com isso aqui eu já quero trazer duas questões para a gente compreender bem. A vida de Cristo nos trouxe salvação. A vida de Cristo, a forma como ele viveu aqui na terra, já nos garantiu a salvação. Mas a sua morte também foi importante para que a gente obtivesse salvação. Então não é só a morte e ressurreição, que é aquilo que a gente lembra na época da Páscoa, mas a vida de Cristo também é importante para que a gente saiba que, uma vez que nós não tínhamos absolutamente condições de cumprir a lei de Deus, ele veio em forma de homem e cumpriu. Então a sua vida e a sua obediência também nos levam a ter não condições, mas a ter salvação plena por ele. E a expiação, então, não se limita à morte substitutiva de Cristo, em nossa substituição, e, consequentemente, o pagamento dos nossos pecados. Os benefícios da salvação nos chegam até nós também pela sua vida. E aí, eu gostaria de
responder 3 questões até o final desse estudo. Primeira delas, qual foi a causa da expiação? Segunda, era mesmo necessário que Cristo morresse? E a terceira, qual a natureza da expiação? Então, que o Espírito de Deus nos conduza a responder essas 3 questões e sair daqui certos de cada uma delas. Então, bem rapidamente, a causa da expiação. Qual a causa? Quando eu falo a causa, não é o porquê. Por que a expiação aconteceu? Mas é o que fez essa expiação de fato acontecer. A causa da expiação é o que originou essa expiação. O que levou a cabo? Então, a causa última que levou Cristo a vir para esse mundo e morrer pelos nossos pecados. As Escrituras vão apontar para 2 fatores: o amor e a justiça de Deus. Então, por que Cristo veio ao mundo e morreu na cruz em nosso favor? Primeiro fator, porque Deus nos ama. Segundo fator, para satisfazer a justiça de Deus. Cristo morre para satisfazer a justiça de Deus. Então, o amor de Deus como uma das causas da expiação vai ser descrito numa das passagens que a gente mais conhece. Não só a gente, qualquer pessoa de fora da igreja vai saber recitar esse versículo. João 3,16. A gente pode recitar esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja só, o amor de Deus se revela de tal maneira, de uma maneira tão impressionante que João não teria outra forma de classificar, que ele dá o seu único filho. E esse único filho vem para que todo aquele que colocar a sua confiança, o seu crédito nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos perecer na nossa carne, mas nós não pereceremos por toda a eternidade. O corpo vai morrer. Vai chegar uma hora que seus dias terminarem de ser contados e você vai descer à sepultura. Porém, nós sabemos que ainda que estivermos mortos, se formos salvos por Cristo, nós viveremos. Viveremos eternamente com Ele. Por quê? Porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Esse é o amor de Deus. É o amor que se revela de uma forma que nós não o revelaríamos. Jonatas tem um filho de 7 meses. Ele não pode nem pensar no filho ter uma febre, quanto mais morrer em favor de outra pessoa. Esse é o grande amor de Deus para conosco. Então, quando você estiver pensando que sua vida está um marasmo, está entediante, não tem sentido, pense nisso. Deus, por amor, enviou seu Filho para morrer no meu lugar. Hoje eu tenho vida por conta da morte de Cristo. Mas a justiça de Deus também exigia que ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga. Tem gente que diz assim, tem tanta coisa acontecendo de ruim na minha vida que eu estou pagando todos os meus pecados. Eu trabalho em escola. Fora da minha atividade eclesiástica, a minha atividade profissional é coordenador de escola pública lá em Campina Grande. E nós temos uma salinha lá, que é o 6º ano C, que os professores, quando vão para ela, são 30 pequeninos assim, de 10 a 12 anos, eles dizem, agora eu vou pagar meus pecados. Porque já é muito trabalho mesmo. De vez em quando eu recebo um abençoado lá para ser entrevistado por mim, na coordenação. Mas é interessante que essa expressão não reflete a realidade, porque nós não pagamos pelos nossos pecados. Quem pagou foi Cristo. Nós não pagamos, mas nós recebemos as consequências dos nossos pecados, claro. Mas o pagamento foi feito por Ele. Então, era necessário que se encontrasse um meio pelo qual esses pecados fossem pagos, já que a gente não tinha condição de pagar.
Já que o que representa as nossas melhores obras de justiça? O trato da imundícia. Isaías diz isso. Então, se os nossos melhores atos de justiça não passam do trato da imundícia, era necessário que em Cristo se achasse uma forma de pagar esses pecados, pagar por esses pecados. E Paulo explica que essa é a razão pela qual Deus enviou a Cristo para ser a propiciação. E o que é essa propiciação? É o sacrifício que sofre a ira de Deus, de modo que Deus se torne propício, favorável a nós. Então Romanos 3:25 diz: para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Antes de Cristo vir, as pessoas já pecavam. Depois de Cristo vir, a gente continua pecando. Qual a diferença? É que agora nós temos alguém que manifestou a justiça para que Deus Pai aceitasse essa justiça e nós nos apropriássemos dela. Então, a justiça de Cristo é colocada em nossa conta, para que a gente não mais tenha a condenação. E os que já foram antes de Cristo? Repousam na mesma esperança. Têm a mesma certeza de que aquele sacrifício e aquela justiça que vem através do derramamento do sangue de Cristo também valeu para eles. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa forma pendular do ato de justificação. Então Paulo diz que Deus perdoava os pecados no Antigo Testamento, mas nenhuma pena havia sido paga. Essa é a única diferença. Por que nenhuma pena havia sido paga? Como eles faziam para expiar, entre aspas, os pecados? Sacrifício de animais. Mas ele era perfeito? Não. O sacrifício de um novilho, o sacrifício de um cordeiro, servia para toda a eternidade? Não. Todos os anos eles iam lá fazer a mesma cerimônia de expiação. E não eram eles que faziam, era o sumo sacerdote que fazia tudo isso para que Deus recebesse aquele sacrifício e assim pudesse perdoar os seus pecados e de forma temporária. Cristo é o sacrifício perfeito. De uma vez por todas, ele nos perdoa os pecados. Por isso que Romanos 8:1 diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você peca, mas você adora pecar? Não. Você peca, mas isso traz prazer para a sua vida, para o seu coração? Creio que não. Porque se assim fosse, você não estaria aqui. Se assim fosse, você não seria um salvo em Cristo Jesus. O pecado na nossa vida é um deslize, é um acidente. Nós pecamos porque ainda estamos sobre essa carne. Estamos ainda de posse desse corpo falível, corruptível. E só deixaremos de pecar quando formos, de fato, transformados no final dos tempos e recebemos um corpo glorificado. Aí a gente para de pecar. Mas o fato de pecarmos, como deslize, não quer dizer que nós estamos perdendo aquilo que Cristo conseguiu na cruz. Ainda tem muitas pessoas que se debatem na sua vida com esse pensamento de que pequei, perdi a salvação. Aí amanhã eu pedi perdão a Deus, ganhei a salvação de novo. Mas aí, depois de amanhã eu vou pecar e esse deslize foi mais feio, perdi a salvação de novo. Meu irmão, você não está mais na corda bamba. Porque o sangue de Cristo é a garantia de que os seus pecados foram perdoados. Tem alguma coisa mais poderosa do que o sangue de Cristo? Tenha certeza que não. Então, descanse na obra redentora do Filho de Deus. Então, o que podia fazer, o que isso significava, Paulo dizer, olha, ele perdoava pecados no Antigo Testamento, mas a pena ainda não tinha sido paga de forma completa. Algumas pessoas poderiam perguntar, Deus é justo? Tem gente que peca, passa a vida inteira pecando, mas mesmo assim diz que é salvo. E a gente não está vendo nenhum castigo ser colocado nessas pessoas. Elas não estão pagando pelos seus erros. Mas quando
ele envia Cristo para morrer e receber o castigo pelos nossos pecados, ele fez isso tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, Romanos 3:26, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele teve paciência para que no momento determinado por ele se manifestasse a sua justiça naquele momento e ele mesmo se tornasse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem teve fé em Jesus? Toda a descendência de Adão, toda a descendência de Abraão, toda a descendência de Isaac, Jacó. Desde a época dos patriarcas, as pessoas tinham fé em Jesus, mas era fé naquele que ainda iria vir. Quem está vivo depois da vinda de Cristo tem fé naquele que já veio. Esse é o movimento pendular da justificação. A morte de Cristo acontece nesse exato momento, mas ela serve para quem veio antes e para quem vem depois. Quem creu no Messias que viria está salvo, justificado pela fé, como diz Paulo lá em Romanos. Da mesma forma, quem vem depois de Cristo se apropria pela fé dos benefícios da sua cruz e é salvo da mesma forma. Então, na expiação, tanto o amor como a justiça de Deus foram igualmente importantes. Se eu perguntar qual a causa da expiação, responda no seu coração: o amor de Deus e a justiça de Deus. O amor se revela no envio do Filho, a justiça se revela no derramamento do sangue do Filho. Tudo bem? Compreendemos? Segundo ponto de hoje, a necessidade da expiação. Aí nós vamos responder: era necessário que Cristo morresse? Primeiramente, vou deixar bem claro uma questão: Deus não tinha necessidade de salvar ninguém. Isso choca você? Eu dizer que Deus não tinha necessidade de salvar ninguém? Um dos atributos de Deus é que ele é autossuficiente. Ele é satisfeito nele mesmo. Nada fora do ser de Deus o impressiona ou o completa porque nele exista alguma falta. Pelo contrário, nós é que somos preenchidos, completos por ele. Existe uma frase que eu gosto muito que é: existe um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus. Só ele pode preencher. Você vai tentar preencher qualquer coisa terrena e não vai conseguir. Mas na hora que ele entrar no seu coração, você não precisa de mais nada. Quem foi que percebeu isso? Davi. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Isso é a certeza de que eu sou completo, eu sou pleno quando Ele está em mim. Sem Ele, eu sou apenas uma coxa de retalhos, tentando me completar de alguma forma muito precária, mas sempre precisando de algo mais. E esse algo mais é a vida dele na minha vida. Quando nós nos conscientizamos de que ele não tinha necessidade de salvar ninguém, e nós lemos 2 Pedro 2,4, que diz que ele não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, nós percebemos que ele poderia ter escolhido com perfeita justiça nos deixar nos nossos pecados, esperando o julgamento. Se ele não poupou os anjos, nós somos melhores que eles? Não. Nós poderíamos ter o mesmo destino deles, se eles pecaram e foram reservados para o juízo? Sim. Ele poderia ter escolhido não salvar ninguém, como fez com os anjos pecaminosos. Assim, nesse sentido, a expiação não era absolutamente necessária. Se Deus não precisava salvar ninguém, se isso não era uma necessidade para que ele se sentisse completo,
A expiação não era necessária nesse sentido. Mas, Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Então, uma vez que Deus, no seu amor, decidiu salvar alguns seres humanos, então várias passagens bíblicas indicam que não havia outra maneira de Deus fazer isso, a não ser pela morte do seu filho. Não tinha outro jeito. Ele não podia simplesmente mandar alguém pregar e dizer assim, ó, quem acreditar nessa pregação vai ser salvo. Não, o filho tinha que morrer. Como é que se expiava pecados antes de Cristo? Pelo derramamento do sangue de animais. Então, para que haja remissão de pecados, é necessário derramamento de sangue. Se o sangue dos animais não é suficiente, como se faz o sacrifício perfeito? Cristo desce e sangra por nós. O derramamento de sangue de Cristo cobre uma multidão de pecados. É isso que de fato acontece. Então, como consequência de uma decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação agora se torna totalmente necessária. Pela decisão amorosa de Deus. Jesus não podia evitar a morte da cruz. E no jardim do Getsemane ele ora da seguinte maneira, Mateus 26, 39. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava para completar a obra que o Pai lhe destinou, e as pessoas estavam para ser redimidas por Deus. Veja, existe uma missão do Filho. É o texto de João 3, 15 até o 18. A missão do Filho, ele estava para completar a obra que o Pai lhe destinou. Qual a obra? Qual é a vontade do Pai? Que ele fosse e se entregasse, e daqueles que foram entregues pelo Pai ao Filho, ele não perdesse nenhum. As pessoas estavam para ser redimidas por ele. Os pecadores eleitos precisavam de algo que pagasse pelos seus pecados, pelos seus erros e os redimisse por completo. Logo era necessário que Cristo morresse na cruz. E após a sua ressurreição, a 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam tristes por conta da sua partida, Jesus diz o seguinte, Lucas 24, 25 e 26. Honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele desce da sua glória. Ele se esvazia da sua glória. Ele toma forma de servo. E ele obedece, ele se torna obediente à ordenança do Pai. E isso até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que a obra expiatória tivesse sucesso. Sem a morte de Cristo, não teríamos vida. Não só a morte, porque ele precisava morrer e vencer a morte, a ressurreição. A morte e ressurreição de Cristo é que nos garante a nossa justificação. Então Jesus entendia que o plano divino de redenção tornava necessário que o Messias morresse pelos pecados do seu povo. A Epístola aos Hebreus enfatiza que Cristo tinha de sofrer pelos nossos pecados. Olha o que é que diz aqui Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, via em forma humana, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O autor de Hebreus também argumenta que era impossível que o sangue de touros e bodes removesse pecados. Ele diz isso em Hebreus 10:4. E de fato é impossível. Somente o sangue de Cristo, que é um sacrifício superior, seria realmente capaz de remover pecados. Então, nesse segundo ponto,
a necessidade da expiação. Uma vez que Deus é autossuficiente, ele não tinha qualquer necessidade de salvar pessoas. Mas pelo seu grande amor, ele decide salvar alguns para formar o seu povo escolhido, o seu povo redimido, o seu povo de propriedade exclusiva. Mas esse povo, envolto em pecado, precisava ser redimido. Para que houvesse remissão de pecados, era necessário derramamento de sangue. Como o sangue de bodes e cabritos não é de forma alguma suficiente para esses pecados serem perdoados, serem retirados, foi necessário que Cristo viesse, morresse e sangrasse para que os nossos pecados fossem perdoados. Para a nossa salvação, a expiação e a morte de Cristo eram totalmente necessárias. Então, era necessário que ele morresse? Sim. Por quê? Pela decisão amorosa de Deus de salvar alguns pecadores. E agora nós vamos ao terceiro e mais longo pedaço desse estudo, que é a natureza da expiação. A gente agora vai saber do que se trata. O que é a expiação em si? Nós já sabemos que Cristo, no primeiro ponto, o amor de Deus revelado no envio de Cristo e a justiça de Deus revelada no sacrifício de Cristo são a causa da expiação. A necessidade da expiação é a questão de que nós precisávamos ser salvos por alguém que pudesse pagar a nossa conta, por decisão soberana e amorosa divina. Mas a natureza da expiação nos vai fazer considerar dois aspectos da obra de Cristo. O primeiro deles, a sua obediência por nós. Nós não conseguiríamos, de forma alguma, obedecer toda a lei de Deus. Alguém aqui pode levantar a mão ou bater no peito e dizer, eu sou totalmente santo? Não. Alguém pode dizer que hoje é dia 6, né? 6 de abril. Alguém pode dizer, 6 de abril de 2023 foi um dia que eu não pequei? Não. Talvez você acordou e já pecou. Quando perguntou para alguém, o café está pronto? Precisa ir para o trabalho. Não, está pronto não. Eita, abençoado. Esse abençoado não foi tão bênção assim, né? A gente sabia o que você queria dizer e você já pecou por isso. Alguém te fechou no trânsito. E você diz, Jesus, toma conta. Me segura, Jesus. Porque estão me fechando, não deram seta. Acontece. A gente peca nas mínimas coisas, mas também em coisas que são bem mais pesadas. Nós não conseguiríamos obedecer, mas Ele obedece por nós. Esse é um primeiro aspecto da sua obra. Ele obedeceu às exigências da lei no nosso lugar. Ele foi perfeitamente obediente à vontade de Deus Pai como nosso representante. Segundo aspecto, os sofrimentos de Cristo por nós, pelos quais ele recebeu o castigo pelos nossos pecados e, em consequência, morreu por esses pecados. Primeiro ponto, então, a obediência de Cristo por nós é chamada de obediência ativa, porque ele, de fato, cumpre a lei. Ele faz tudo o que era necessário, ele atua para que nós pudéssemos, de fato, aproveitar dos méritos conseguidos por ele por ser obediente a Deus Pai. Se Cristo tivesse conseguido só o perdão dos pecados por nós, nós não mereceríamos o céu. Olha essa afirmação. Se Cristo tivesse conseguido só o perdão dos pecados por nós não mereceríamos o céu. Por quê? Porque a nossa culpa teria sido removida. Mas nós estaríamos simplesmente na posição de Adão e Eva antes da queda e antes de terem passado por um tempo de provação de forma bem-sucedida. Vamos lá. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º descansou. Deus cria de forma trinitária, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E, em seguida,
diz que não é bom que o homem esteja só e faz para ele uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe seja idônea. Então cria a mulher, fazendo cair um pesado sono sobre o homem e retirando a costela de Adão. Veja só, nesse primeiro período em que Adão está com Eva no Éden, lhe é dada uma ordem de que ele seja o mordomo daquele jardim, que ele tome conta, que ele trabalhe naquele jardim. Às vezes as pessoas acham que o trabalho é uma consequência do pecado, como se fosse uma maldição. Não, ele já foi ordenado a trabalhar. Ele foi ordenado a cultivar o jardim. Trabalhar para cuidar de tudo aquilo que Deus o deu. E nesse momento ele é dito a ele o seguinte: você pode desfrutar de tudo que foi colocado aqui dentro, junto com a sua auxiliadora, exceto o fruto da árvore que está localizada no meio do jardim. Porque certamente do dia em que dela comerdes, morrereis. Ele passa um tempo obedecendo a Deus. E nos dias em que ele está obedecendo a Deus junto com a sua adjuntora, Deus os visita na viração do dia. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha obediência em relação a Deus. Então, houve um período bem sucedido na vida de Adão e na vida de Eva. Mas depois da queda, eles agora estavam culpados pelo que fizeram e se tornaram corruptos, porque o pecado não somente foi consumado, mas começou a habitar o seu coração. Agora, a natureza pecaminosa os leva sempre a se inclinar para o pecado, diferente da época anterior à queda, onde o seu coração era inclinado para as coisas que Deus ordenava. Então veja só, se Cristo tivesse só perdoado os nossos pecados, nós seríamos como os originais. Não teríamos a culpa do pecado e teríamos um tempo de provação bem-sucedida. Porém, o que ainda restaria em nós? A natureza. O pecado foi retirado, mas a natureza que nós temos é a mesma de Adão. Uma hora ou outra nós cairíamos novamente. Então, ele removeria pecados, mas a gente continuaria adicionando mais e mais pecados até o último dia das nossas vidas. Para nós sermos justificados para sempre e para termos assegurada a comunhão eterna com Deus, nós precisaríamos de algo muito maior do que somente a obediência por um tempo e somente o perdão dos pecados até aquele dia. Porque no próximo dia já pecaríamos. Por essa razão, então, Cristo tinha de viver uma vida perfeita de obediência durante toda a sua passagem. Não era um tempo de obediência, era a vida de obediência, para que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida, de modo que os seus méritos fossem contados em nosso favor. Quando Deus olha para nós, hoje, após o sacrifício de Cristo, Ele olha para os nossos pecados? Ele olha para a nossa limitação? Ele olha para os méritos de Cristo, uma vida inteira de obediência e um sacrifício na cruz, que não só perdoou os nossos pecados, mas os lançou no mar de esquecimento. Então, Paulo diz que o seu alvo é ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Primeira questão, como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Dizendo: Senhor, eu te obedeci durante toda a minha vida e mereço a vida eterna? Paulo nos dá aqui a ideia de como nos apresentar diante de Cristo, diante de Deus. Não tem justiça própria. Segundo, senão o que é mediante a fé em Cristo. Ou seja, eu só vou me apresentar a Ele com alguma justiça se for a justiça que Cristo imputa em mim.
e que eu recebo mediante a fé. A justiça que procede de Deus, está lá em Filipenses 3, versículo 9. Qualquer pessoa que bater no peito e disser assim: Senhor Deus, eu estou aqui com todas as minhas obras nas mãos, recebe e abre as portas do céu para mim. Esse não vai passar da esquina anterior ao céu. Agora, todo aquele que disser: Senhor, eu não tenho nada nas minhas mãos, a não ser os méritos de Cristo, esse sabe qual o caminho que foi percorrido para que ele tivesse vida eterna. Mas há também os sofrimentos de Cristo por nós, que é a obediência passiva. Porque quem age não é Cristo, ele só sofre. Quem age é o Pai. Veja só, além de obedecer à lei de modo perfeito por toda a vida, Cristo também tomou sobre si os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Primeira questão, sofrimento por toda a vida. Toda a vida de Cristo no plano terreno envolveu sofrimento. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que todo mundo já sabe a resposta. Alguém aqui sofre? Né? Você já sofreu, você sofre, e uma grande certeza que você tem é que você ainda sofrerá. Toda a vida de Cristo, enquanto homem, envolveu sofrimento. Por exemplo, Mateus 4, versículo 1 a versículo 11. O que nos mostra? Que ele suportou um tremendo sofrimento durante a tentação do deserto. Você está com fome? Está vendo essas pedras? Transforma em pão. Você não disse que é o filho de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pode deixar aí. Está vendo tudo isso aí? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Só ao Senhor teu Deus darás culto e prestarás adoração. Afinal de contas, eu sou dono disso aqui tudo. O que Jesus ganharia adorando ao diabo para ganhar o mundo inteiro, se ele já é dono disso tudo? Mas ele sofreu. Ele também sofreu no crescimento para a maturidade. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Em Hebreus 5:8 a gente vê isso. Porque você percebe que há uma lacuna entre o nascimento de Cristo, seus primeiros anos, até a ordenança de Herodes e a sua ida ao Egito, e depois, quando a gente já o vê, junto aos doutores da lei, falando sobre a sua própria história, já aos 12 anos. A gente não tem nada nas Escrituras falando, por exemplo, quando Cristo tinha 7 anos, o que aconteceu? Não sei. Quando ele fez 10 anos, o que aconteceu? José fez uma bicicletazinha de madeira e deu a ele? Não. É muito diferente da nossa história. Não foi uma criança como nós. Não desse ponto de vista. Do nosso tempo, da nossa temporalidade. Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu, porque ele já foi perseguido com 2 anos. Ele teve que se mudar por conta de perseguição. No momento em que ele estava para nascer, ele não teve onde se instalar junto com os seus pais. E ele nasceu numa manjedoura. Então veja, durante toda a sua vida, ele cresceu em maturidade como homem pelas coisas que ele sofreu. E ele conheceu também o sofrimento de enfrentar uma intensa oposição da parte dos líderes judeus durante a maior parte do seu ministério terreno. Isso aqui é Hebreus 12, 3 e 4. Mas, por exemplo, Jesus é o Senhor do sábado. Ele olha para o paralítico e diz assim: toma o teu leito e anda. Mas ele não podia fazer isso. Por quê? Era sábado. Não era lícito aos judeus realizar qualquer atividade no sábado. E ele estava não somente curando, como também estava ordenando que alguém fizesse esforços físicos.
Ele não estava nem aí, porque ele estava apenas cumprindo a vontade do Pai. Mas ele enfrentou oposição por conta disso. Quando ele falou ao outro: perdoados estão os teus pecados. Aí as pessoas que estavam naquele ambiente, onde tinha sido feita uma abertura no teto, e desceram um paralítico na sua maca, 4 homens ali carregando aquele homem, e ele simplesmente disse: perdoados estão os teus pecados. Aí diz assim: quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Ele diz: o que é que vocês acham mais fácil? Que eu diga: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, pega o teu leito e anda? Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para falar o que eu falei, então eu te ordeno: pega o teu leito, levanta e anda. E o homem pegou o leito e saiu glorificando a ele, curado. Ele enfrentou oposição, questionamento em muitos aspectos e em muitas ocasiões. Nem por isso deixou de fazer o que deveria fazer. Mas ele também enfrentou não somente o sofrimento por toda a vida, mas a dor na cruz. Porque foi especialmente sobre a cruz que os sofrimentos de Jesus atingiram seu clímax. Suportou o castigo pelo nosso pecado, morreu no nosso lugar. E as Escrituras nos ensinam que havia 4 diferentes aspectos da dor que Jesus experimentou. Eu vou pedir para que você abra junto comigo esses textos. Marcos, Evangelho de Marcos, o primeiro, capítulo 15 e versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 24. E vai nos mostrar que houve ali dor física e morte. Marcos 15, 24 diz o seguinte: e o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. E aí olha só o que diz no versículo 29. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Dor física e também morte. Insultos, as dores de quem estava com as suas mãos e pés cravados no madeiro. Mas há também a dor de carregar o pecado. Isaías 53, que nós lemos inicialmente, nós vamos voltar para lá, versículo 6. O que diz Isaías 53, 6? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja só, todos eram ovelhas desgarradas, longe do seu pastor. Cada um se voltou para o seu próprio caminho, fez o que dava na telha, fez o que achava melhor. E o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos estes. Ele sentiu a dor de carregar o pecado. Reflita aí sobre a sua trajetória, sobre a sua caminhada. Quando você peca, você que tem o Espírito Santo dentro de você, você sabe que pecou. Você se sente mal porque você pecou. Você deixa de dormir porque você pecou. Você não fica tranquilo enquanto não orar sinceramente pedindo perdão a Deus e Ele te transmitir paz de que de fato você é perdoado. Existem pessoas que passam anos da sua vida se martirizando por conta de um pecado.
que acham que Deus nunca lhes perdoou. A dor de carregar um pecado é triste. A dor de carregar uma decepção, de carregar um fardo, é terrível. Imagine o pecado de todos. A dor que ele sentiu não foi normal. Não foi pequena. Ele sentiu na cruz a dor de carregar o pecado de todos. Mas também, ao texto de Marcos 14, versículo 34, em que ele sentiu o abandono na cruz. Inicialmente, Marcos 14, 34, ele vai dizer o seguinte: Jesus no Getsêmani, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Aí olha o versículo 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Olha só. Fiquem aqui e vigiem. Mas eles ficaram dormindo. Foi o primeiro sentimento de abandono. Eu estou aqui com meus discípulos, simplesmente eu os pedi para ficar aqui e vigiar, e eles dormem. Mas aí vai lá para Mateus 26, 56. Olha o que é que diz esse texto. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Quer mais um pouquinho de abandono? Vamos lá. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, lembre-se, eles o crucificaram às 9 horas. 3 horas da tarde já se passaram 6 horas sob madeiro. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ele não sentiu só o abandono dos seus discípulos, mas se sentiu como abandonado pelo próprio Pai. Mas isso era necessário, porque naquele momento ele precisava se entregar. E quem morre ali não é Deus, é Jesus Cristo, o homem. Mas há também uma outra questão que nós já lemos, é a dor de suportar a ira de Deus. A gente volta lá para Romanos 3, versículo 25. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele suportou a ira de Deus para manifestar essa justiça. Tem hora que acontece alguma coisa com a gente e a nossa pergunta é: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que agora? Só para que você tenha um pouco de noção do que é a questão humana a respeito da dor. No ano de 2017, eu tinha 29 anos. Fizer as contas, já sabe quanto é que eu tenho hoje, 35. E eu sempre tive na minha vida a convicção do chamado ministerial. Eu fui ordenado em 2018, mas em 2017, exatamente no mês de março, fez agora 6 anos, eu tive um abalo na minha saúde. E eu descobri, naquele ano, meses depois, que eu era portador de uma doença autoimune, neurológica, degenerativa e sem cura, chamada esclerose múltipla.
Então, eu sou portador de esclerose múltipla há 6 anos. Alguns dos meus companheiros de batalha de saúde já não estão mais andando como eu estou andando. Já não falam mais como eu falo. Outros tantos estão até melhores do que eu. E eu dou graças a Deus por estar como estou. E Ele tem me sustentado desde então. E nada tem faltado, inclusive o tratamento. Mas é natural que uma pessoa com 29 anos, 3 anos de casado, pense, Senhor, por que agora? Se eu estou no auge da minha juventude, da minha forma física. Finalmente eu consegui o que eu tanto queria de ser levado a sério com relação à questão do ministério pastoral, nas vias de ser ordenado. Como é que eu vou começar o ministério já sabendo que eu sou doente? Não importou para Deus. Mas a nossa carne grita isso, é uma dor. Porque eu não sabia, a princípio, o que ia acontecer comigo nos próximos 6 meses. E Deus tem me sustentado há 6 anos. E vai me sustentar até o dia que Ele quiser. E esse ano, para a glória dele, eu completo 5 anos de ministério pastoral. Já com todas as limitações que eu tinha. Mas podendo fazer tudo aquilo que Ele me ordena fazer. Glória a Ele por isso. A dor de suportar uma notícia ruim é terrível. A gente não sabe o que é que faz. Você sai da clínica olhando assim para todos os lados. Até hoje, eu não sei como é que eu cheguei no meu carro de novo. Com os resultados do que tinha sido medido. Mas isso não tem a menor comparação do que foi a dor de suportar a ira pelo meu pecado e pelo seu pecado. Qualquer aflição que a gente venha a ter não se compara com o que Ele fez por nós. Então, Senhor, se é da Tua vontade que assim eu te sirva, que seja. Que assim seja. E que tudo possa ser feito para que o Senhor tenha glória. Através da minha vida, mesmo tão fragilizada. Algumas outras reflexões, meus irmãos, sobre a morte de Cristo, e a gente já vai caminhando para o final. O castigo sobre ele foi infligido pelo próprio Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agradou ao Pai moê-lo. Essa expressão é muito forte. Agradou ao Pai, quer dizer, foi da vontade do Pai moê-lo. E ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, pela vontade do Pai. Ele não sofreu eternamente, ou seja, isso não provocou morte eterna em Cristo. Não provocou afastamento eterno de Cristo do Pai, mas ele pagou integralmente pelos pecados dos eleitos. Como a gente já citou aqui, Romanos 8:1. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pagamento integral, não tem mais condenação. Se você fechar os olhos hoje e não abrir amanhã, você sabe para onde você vai. Se demorar mais 50 anos para você fechar os olhos e nunca mais abrir, você sabe para onde é que você vai também. E todos aqueles que morreram em Cristo sabem para onde foram. O significado do sangue de Cristo. O que ele significa para nós? Purificação da nossa consciência. Em Hebreus 9:14. Você hoje não olha assim e diz: eu tenho uma consciência limpa, eu nunca fiz nada de errado, eu não matei, eu não roubei, eu não enganei. Você não pode ter consciência limpa porque você pecou. Só. E isso é suficiente para trazer a ira de Deus para a sua vida. Porém, em Cristo, nós temos aplacado a ira de Deus, porque Ele suportou essa ira. Porque Ele levou sobre si as nossas
enfermidades, ou seja, o nosso pecado. E aí ele purifica a nossa consciência pelos seus méritos. A minha consciência está limpa porque ele limpou. O sangue dele limpou. É por conta do sangue dele que eu estou mais alto do que a neve. Ele nos garante, o sangue de Cristo nos garante um acesso ousado a Deus em adoração e oração. Você precisa de intermediários, a exemplo dos santos, para se chegar a Deus Pai? Não. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, o homem. Ele, através do seu sangue, nos garante o acesso livre a Deus em oração e em adoração. Quando você louva Ele, Ele recebe. Quando você vive para Ele, Ele recebe. Quando você obedece à palavra dEle, Ele recebe essa adoração. E quando você ora em nome de Jesus, Ele inclina os seus ouvidos para o seu clamor. Ele nos dá também, o sangue de Cristo nos dá a capacidade de vencer o acusador das nossas almas. Também é um resgate de uma vida pecaminosa, como diz Pedro em 1 Pedro 1, 18 e 19. Nós fomos retirados do império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos retirados de um lamaçal de pecado. E hoje nós podemos ter uma vida nova em Cristo Jesus. A morte de Cristo foi uma substituição penal, ou seja, é uma morte vicária, substitutiva. Ele se coloca em nosso lugar e nos representa diante de Deus Pai. No tribunal, no juízo final. Quando nos apresentarmos, quem está se apresentando de fato é Cristo em nosso lugar. Ele nos representa. E havia 4 questões acerca de nós que foram resolvidas pela morte de Cristo na cruz. A primeira delas, nós merecemos morrer como castigo pelo pecado. Se você pecou, você tem que morrer. Acabou. Mas ele morreu como sacrifício por nós. Então agora nós já não morremos eternamente, porque aquele que é o unigênito do Pai veio para que todo aquele que nele cresce não perecesse, ou seja, não morresse eternamente, mas tivesse a vida eterna. Segunda questão, merecemos receber a ira de Deus contra o pecado, mas ele morreu como propiciação pelos nossos pecados. Ele recebe a ira de Deus e faz com que esse mesmo Deus se torne favorável, propício a nós, por conta do seu sacrifício. Nós estamos separados de Deus pelos nossos pecados, mas 2 Coríntios 5, 18 e 19 nos mostra que nele nós fomos reconciliados com Deus. E nós estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás, mas ele nos redimiu. Sem Cristo nós temos redenção. Isso é igual a resgate. Nós fomos resgatados. E hoje nós estamos libertos. Livres para viver de todo jeito? Para viver segundo o curso desse mundo? Livres para viver de modo santo e irrepreensível na presença de Deus. Livres para viver para o louvor da sua glória. Livres para adorá-lo pelos séculos dos séculos. Isso é expiação, meus irmãos. A causa da expiação, a necessidade da expiação e a natureza da expiação. Em menos de uma hora a gente aqui falou sobre tudo isso. Obviamente é muito extenso, mas eu tentei ser o mais objetivo possível para que a gente pudesse contemplar o que nesse dia 9 de abril nós vamos de fato comemorar. O que nós comemoramos todas as vezes que nós nos assentamos à mesa do Senhor e ceamos naquele ato memorial
que no nosso coração deve ter a seguinte inclinação: Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Estamos relembrando, porque sabemos que ele foi válido para nós. E se não fosse esse sacrifício, nós estaremos perdidos pela eternidade. Uma vez que ele se entregou, nós podemos confiantemente andar de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé.